Olá, o que nós cidadãos temos a ver com a corrupção? Qual a função do sujeito na construção de uma sociedade ética e consciente? A PUC Minas e o Ministério Público de Minas Gerais se uniram para estimular a busca por estas respostas e promover a conscientização da sociedade, visando o fim da impunidade no estado de Minas Gerais. Eu recebo, para esta entrevista, o professor da PUC Minas e mestre em filosofia, Sérgio Murilo Rodrigues. Como vai, Sérgio? Muito bem. E esta campanha foi importante, já começou já desde o ano passado? Sim, foi muito importante, né? E oportuno, já que foi um ano de eleições em que esse tema da corrupção sempre surge, né? É mais discutido. Ok, vamos conversar sobre a campanha, então. A produção do Religare conta com a sua participação para fazer este programa. Participe enviando sugestões de pautas. Você pode ligar para o nosso canal de voz, o número é 31, que é o código da região de Belo Horizonte, o número 32090122, ou escrever para religare@tvhorizonte.com.br. O Religare é um programa de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre o programa de pós-graduação, mestrado, a especialização e também sobre o Religare, acompanhe o blog e a página pucminas.br/ppgcr. Sérgio, vamos falar um pouco, antes de falar propriamente sobre a campanha, mas sobre esse tema corrupção. Certo. O que ele representa no cotidiano de uma sociedade? Bem, acredito O que é a corrupção? Bem, a palavra corrupção tem um sentido muito geral, que significa simplesmente degenerar, estragar, né? No nosso caso específico, nós estamos falando da corrupção moral. O sujeito humano, quando ele estraga, que vamos dizer assim, quando ele se corrompe moralmente, deixa de agir corretamente. E muitas vezes nós transferimos essa responsabilidade para os outros, para os políticos, para os governantes, e esquecemos dessa corrupção do cotidiano. É uma corrupção que aparentemente tem pouco impacto, que você pode dizer, o que tem eu dar um dinheirinho ali para o sujeito facilitar a minha vida. Mas que no conjunto, você juntando todas essas pequenas corrupções, você torna uma sociedade doente, corrupta. Essa corrupção do dia a dia, do cotidiano, você achar que você deve levar vantagem em tudo, que você pode dar um jeitinho em tudo. Isso é um lado muito perverso da nossa sociedade e que acaba legitimando essas grandes corrupções. O político, ele se acha no direito e, inclusive, as pessoas concordam com isso. Você vê as pessoas na rua falar, se eu tivesse no lugar dele, eu faria a mesma coisa. Então, é um tema muito complicado. E a corrupção é essa degeneração, né, dessa linha reta que é o ser humano. Sim. Há possibilidade, porque esse fenômeno não é uma especificidade do povo brasileiro, claro que não. Mas há meios para educar o ser humano contra esse modo de proceder? Exatamente, por isso que as universidades, as escolas têm um papel fundamental nisso, porque o povo brasileiro não é mais corrupto do que o americano, do que o europeu de maneira geral, né? Tudo isso é um processo de educação, como foi muito bem dito, né? Uma questão de... A palavra repressão talvez seja uma palavra forte, né? Mas aqui nesse sentido de você ter regras, leis que sejam cumpridas. Então as pessoas são educadas a seguir essas leis, a obedecer essas leis, internalizar essas leis, não precisarem de uma força externa o tempo todo, né? Se reclama muito, não tem polícia nas ruas, mas é impossível você pôr um policial em cada esquina. As pessoas também precisam ter essa internalização do que é certo, da lei, e isso só é obtido pela educação. Ninguém nasce assim, nenhum povo nasceu assim. Sim. A filosofia, sua área de atuação, a nossa área de atuação, é filosofia, mas como que no campo da filosofia esses problemas éticos são tratados? Né? Autores, perspectivas, o que em filosofia nós poderíamos apresentar aos nossos telespectadores como linhas, né, de orientação para a formação do sujeito moral? Certo. Normalmente a filosofia é vista como uma atividade teórica,
o que é certo, né? Mas totalmente desvinculada da prática, sem nenhum pé no chão. E isso é errado, porque se nós pensamos em cima de uma prática, em cima de uma ação, né? E desde Marx é que há essa preocupação que a filosofia tem uma inserção social. Obviamente que hoje nós temos autores que estão, vamos dizer, bem além de Marx, né? Eu citaria o Habermas, John Rawls, Dworkin, que são autores que estão nessa fronteira da filosofia com a sociologia, mas que têm essa preocupação de que a filosofia tem essa inserção social. Sim. O Habermas tem um livro muito interessante sobre as fases da consciência moral, como que você vai formando o sujeito para que ele chegue a um determinado nível de consciência moral, que ele possa, então, perceber que a corrupção nos prejudica a todos nós, Sim. né? Acompanhando, então, essa perspectiva de Habermas, né, que é tão cara a sua pesquisa, né? Quais são, então, esses estágios, não, essas etapas da formação da consciência moral? Quais seriam? Seriam basicamente, são 4 estágios, né? Um primeiro estágio em que, vamos dizer, uma criança, você vai seguir a regra externa. Num segundo estágio, você percebe que essa regra externa, alguém a fez, né? Ela não é simplesmente algo natural. Num terceiro estágio, você já começa a refletir sobre essas regras. E no quarto, você faz essas regras. Mas a importância de fazer as regras como, né? Através do diálogo, através da relação solidária, para perceber que essas regras têm que ser feitas para o todo. Quando eu falo, eu vou fazer minhas regras, não é fazer o que dá na sua cabeça, né? Mas fazer aquilo que é melhor para a sociedade, para todos, e para você, inclusive, né? Porque normalmente o que é melhor para todos acaba te beneficiando. Imagina o que é você viver num condomínio, num prédio cheio de pessoas, que todo mundo te detesta, que todo mundo quer te prejudicar. Deve ser bem melhor você viver num prédio em harmonia, que as pessoas convivam bem e que todas elas possam, então, viver bem, né? Sim. O cálculo deveria ser sempre este, assim, qual a maior vantagem, qual o maior benefício da vida em sociedade? O cálculo deve ser sempre uma questão aquilo que torna a vida mais harmoniosa, mais justa. Porque a palavra vantagem é uma palavra que tem um grau de individualidade muito grande, né? Sim. Quando você fala vantagem do grupo, esse grupo pode estar tendo vantagem em cima de outros grupos, né? Então, por isso que a palavra justiça, e por isso que a corrupção é algo que tem que ser tratado pela justiça, tem que estar permeando esse cálculo que nós devemos fazer, né? O nosso cálculo deve ser aquilo que é mais justo, mesmo que traga alguma desvantagem imediata para mim, mas que seja mais justo e que traga uma harmonia maior, né? Sim. Alguns dizem que nós vivemos uma sociedade individualista, né? Cada um preocupado com o seu interesse e com as suas vantagens pessoais, ou as vantagens dos grupos, né? Para encerrar esse bloco, né? Como superar esta consciência que está tão difundida na nossa sociedade atualmente? A questão toda vai passar pelo diálogo e pelo outro, né? Porque a questão toda é que numa sociedade que todo mundo quer ter a vantagem, os conflitos vão ser inevitáveis. Não é à toa que o tema da segurança é um tema que permeia todo o discurso político atualmente, né? Ou seja, uma preocupação muito grande. Por que a gente vive numa sociedade insegura? Porque, na verdade, a gente vê esse conflito latente de cada um querer o seu lugar, ter a sua vantagem. Então, nós temos que abrir canais de diálogo, e aí o Ministério Público tem uma função muito importante, né? Você denunciar a corrupção, a palavra denúncia, às vezes, é um pouco pesada, né? Mas abrir canais de diálogo para que a gente possa falar assim, essa pessoa está tendo vantagem, mas está me prejudicando. Vamos fazer uma coisa mais justa, em que não haja tanta vantagem para um e tanto prejuízo para outro.
A palavra é o diálogo, né? Essa que é a palavra-chave, né? E que esse diálogo possa ser traduzido em ações na justiça também, né? Sim. E os meios de diálogo, quais seriam? Fundamentalmente, nós teríamos que ter fóruns políticos de discussão. Nós temos uma iniciativa em Belo Horizonte, até antiga, né, que é o orçamento participativo, que é algo nessa direção, né? Embora ainda tenha muitas falhas, vamos dizer assim, né? Mas você ter nos bairros, né, uma discussão sobre o que você quer fazer com o dinheiro público, qual obra que você quer investir, né? Se a gente pudesse aumentar esses canais de discussão, a universidade, as escolas serem locais em que a comunidade, os pais dos alunos irem para as escolas, discutirem como que nós queremos o ensino, como que nós queremos, o que nós queremos que o vereador faça, como que o dinheiro público deve ser empregado. Nós temos que criar esses canais de discussão. Quer dizer, nós, né? Porque se a gente não pode esperar que o governo, você vai participar ali, não, porque você, lá no bairro, na associação, na escola, no clube, começar a fazer esse tipo de relação até que chegue a um grau de institucionalização, que aí já entra na estrutura do judiciário. Sim. Bom, eu vou chamar então o intervalo, mas nós vamos continuar conversando, talvez no segundo bloco, mais especificamente sobre a campanha. Certo. Hoje no Religare nós conversamos sobre corrupção. O que cada um de nós tem a ver com este tema? Eu converso com o professor da PUC Minas, Sérgio Murilo Rodrigues. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. O que você tem a ver com a corrupção? Uma pergunta que estimula a reflexão sobre o lugar que cada cidadão ocupa na máquina do Estado e no seu funcionamento. Para debater o tema e nos falar sobre a parceria que a PUC Minas firmou com o Ministério Público de Minas Gerais, a fim de combater a corrupção e a impunidade, nós conversamos com o professor da PUC Minas, do Departamento de Filosofia, Sérgio Murilo Rodrigues. Sérgio, esta campanha, que já tem um tempo e agora a PUC Minas se tornou uma parceira. Exatamente. Quando que ela começou? Desde quando o Ministério Público de Minas Gerais vem trabalhando essa temática de combate à corrupção? Essa campanha começou em 2006, no Paraná, através da iniciativa de um promotor público, né? O Ministério pediu para não citar nomes, né, para que a gente deixe essa campanha como algo bem institucionalizado, uma campanha que foi incorporada pelo Ministério Público, Sim. Embora tenha sido a iniciativa de um ou outro, né, mas o que importa é que é o Ministério Público Federal que está fazendo essa campanha, que foi sendo encampada pelos ministérios estaduais até chegar aqui em Minas Gerais, né? Sim, então, além do Ministério Público em Minas Gerais, outros de outros estados, né, junto com outros órgãos do governo, judiciário, Sim. estão envolvidos nessa campanha. Sim. No caso da parceria com a PUC Minas, né, como é que a universidade pode participar de um projeto como esse, ou como que ela participou de um projeto como esse, vem participando? Minas Gerais teve uma especificidade que foi um convênio que o Ministério Público fez com a Secretaria Estadual de Educação, para levar a campanha para as escolas estaduais, em todo o interior. A partir daí, uma egressa da filosofia, que estava participando dessa campanha, entrou em contato com a gente do Departamento de Filosofia, percebendo se não seria interessante levar isso também para a universidade, não ficar só restrita às escolas públicas. A ideia foi muito interessante, entramos em contato com o Ministério Público e nós achamos que a universidade é um espaço de formação de opinião. O universitário, né, ele não tem só a função técnica de trabalhar em determinadas empresas, mas também de formar opinião junto das pessoas que o rodeiam. E como a filosofia ela tem disciplinas em todos os cursos da universidade, nós achamos que seria o canal para difundir a campanha em todos os cursos, tematizando a questão da corrupção e suas variações, né? Seja na parte eleitoral, jurídica, contábil, seja na parte esportiva, seja na parte das relações humanas.
Então, todos os cursos nós poderíamos pegar enfoques diferentes a partir da filosofia, da disciplina de filosofia que há nos cursos. Qual que é a intuição dessa pergunta? O que você tem a ver com a corrupção? O que ela quer provocar? Quer chamar a responsabilidade sobre o sujeito. Que a corrupção não é um problema do outro, mas é um problema nosso. Quer dizer, nós temos que nos conscientizar de que quando você vende o seu voto, você está ajudando a corrupção, né? Quando você tenta ter uma vantagem para o seu processo passar na frente do outro, você está contribuindo com isso, né? Então, mostrar o que você tem a ver com corrupção? Muito. Porque somos nós, individualmente, no nosso cotidiano, que vamos legitimar todo o processo corruptivo, vamos dizer assim, né? Essa é uma questão importante, nós conversávamos um pouco antes. Né? As pessoas, em geral, não têm essa noção que também a corrupção do dia a dia, nas relações interpessoais, né, também constituem corrupção. Não é uma questão apenas dos órgãos do Estado. Exatamente. Né? Quer dizer, quando a gente fala em liberdade, a filosofia sempre usa muito esse termo de liberdade, nós esquecemos que tem uma responsabilidade muito grande. Você é livre quando você assume a responsabilidade pelas suas ações. E a corrupção parece ser uma coisa que não é da sua responsabilidade. Quer dizer, você não tem nada a ver com o fato político ser corrupto. Mas tem. Porque se você permite que a corrupção ocorra à sua volta, né, livremente, né, se você permite e inclusive incentiva essa corrupção, né, se você mostra para o seu filho que você pode subornar, burlar a lei, como é que você vai querer que depois, né, aquilo não haja um político corrupto, né? E como que você vai querer depois cobrar daquele político? Né? Isso acontece muito, né? Você vende seu voto para o político, depois você vai cobrar algo, o político fala, não, eu te paguei, eu te dei o dinheiro, agora você não pode cobrar mais nada, né? Quem mandou você vender seu voto? Né? Então nós ficamos, a sociedade sem querer, talvez ela não tenha consciência disso, como que ela está amarrada nesses processos. Né? Sim. Agora, nós falamos muito de educação no primeiro bloco, falamos agora também que essa campanha começou lá com a secretaria, no caso de Minas Gerais, com a Secretaria Estadual de Educação, nas escolas públicas, agora está também na universidade, mas como atingir aquele contingente da população que não tem também acesso às escolas, né? E menos ainda às universidades? Né? Como chegar à formação, né, de combate à corrupção, uma consciência moral e ética na população que não tem acesso à escola? É interessante que o evento que tornou a justiça mais, vamos dizer assim, difundida entre a população pobre foi o Código de Defesa do Consumidor. Porque pela primeira vez a população viu que ela tinha direitos, que ela podia ir no PROCON e pedir o dinheiro de volta do produto estragado que ela tinha, defeituoso que ela tinha comprado. E é interessante, então, como que, às vezes, se você pega os universitários, né, que são formadores de opinião, como é que foi interessante, através dos trabalhos em grupos, quando eles vão à população, aquela população de nível cultural mais baixo, que teve pouco acesso à informação, e quando você explica o que é o Ministério Público, os seus direitos, que o político não está fazendo nenhum favor para você asfaltar aquela rua, é uma obrigação, né? Você votou nele para ele fazer isso. Né? Quando você mostra que o político distribui remédio, ele não está fazendo aquilo de caridade, porque ele tem verbas para fazer isso, como que a população ela se sente mais dona, né, da sua própria ação, né? Como que a comunidade... E como que os estudantes, né, também percebem como que eles podem ter influência sobre essas pessoas que estão à volta delas, né, no cotidiano delas, mas que muitas vezes ficam invisíveis, né, porque você não quer conversar com ela. Né?
E é interessante, então, vamos conversar com essas pessoas. O que você acha que é corrupção? O que você acha que é escolher bem o seu candidato? Você conhece o Ministério Público? Você sabe que você pode ir lá? As pessoas ficam intimidadas, né? Sim. Infelizmente, né? Mora lá na casinha simples, né? Chega lá no Ministério Público, aqueles prédios realmente um pouco suntuosos, né? Mas elas podem ir lá, podem fazer a denúncia, vão ser acolhidas e vão ter sua causa defendida de forma muito satisfatória, né? Sim. Eu vejo que há também aqui um material, né? Há um folder, né? Há aqui esse DVD, né? Qual que é o material aqui no caso? O que ele... O DVD aí, ele foi produzido pelo Ministério Público, né? Divulgando a campanha, divulgando o que é o Ministério Público, informando as pessoas. Durante a campanha, né, vários cursos produziram cartilhas, justamente como você falou, como levar a população mais, vamos dizer, simples, né, uma informação de qualidade, mas que seja de fácil acesso. Sim. Porque se você entrega para uma pessoa, né, um livro, né, infelizmente, né, ou mais um papel, mais um papel, né, que não atrai a atenção, né? E isso é uma função, né, quando você dá um curso universitário, a função da PUC é ensinar os seus alunos, né, como levar a informação, como é que você vai se comunicar com o outro de uma forma clara, objetiva e que atrai a atenção dele. Sim. E nós vimos como que cartilhas foram feitas, material foi produzido para ter acesso a essas pessoas, levar essa informação de uma forma atrativa. Bacana. Sérgio, obrigado. Sua agradeço, participação, esclarecimento. O Religário hoje fica por aqui. Para os interessados em mais informações sobre este projeto e sobre o Religário, acesse a nossa página tvhorizonte.com.br ou visite o nosso blog em pucminas.br/ppgcr. Eu agradeço a sua companhia e a presença do professor Sérgio Murilo no Religário de hoje. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com mais um Religário, Conhecimento e Religião.